tenho imagens dos presos, as pessoas que foram levadas para a delegacia depois de um... Eu não posso dizer que é um acidente, gente. É um crime, é uma irresponsabilidade o que aconteceu. Aí o momento em que 6 pessoas são levadas para a Delegacia Central de Limeira, estão envolvidos diretamente na morte de uma jovem de 21 anos aqui no interior de São Paulo. A jovem participaria de um salto de rope jumping. Para quem não sabe, rope jumping é uma variação do bungee jumping, só que a corda não é elástica. Você fica meio que um pêndulo balançando de um lado para o outro durante a queda, e ela foi jogada de uma ponte de cerca de 40 metros de altura, sem o principal equipamento de segurança para um salto como esse, que é a corda, gente. Esse é o momento exato do acidente. Os funcionários de 2 empresas que promoviam o salto levantam a jovem sem a corda, sem o equipamento de segurança e arremessam, jogam essa jovem altura abaixo, do início da ponte até o chão. São 3 pessoas que você vê aí na imagem que levantam essa jovem. E, gente, eu não acredito. Olhando o vídeo, eu já percebo que tem coisa errada. Cadê a corda? Como assim essas pessoas não perceberam o que estava acontecendo? Como assim essas pessoas não perceberam a falta do principal equipamento de segurança com isso? E você tem aí a chegada das 6 pessoas que estariam responsáveis por esse salto feito aí. Só para vocês terem ideia, 90 pessoas fariam o salto neste sábado, desse ponto daí, que é conhecido como a Ponte do Esqueleto. É uma trilha dentro de área de mata que dá acesso a essa ponte que tem sido usada para esse tipo de salto, de evento radical. Os bombeiros foram chamados até o local, só que quando chegaram lá, gente, essa jovem que você vê aí, a Maria Eduarda Rodrigues, ela já estaria sem vida. Eles chegaram, nós temos imagens do resgate, pode colocar aí o momento em que o socorro está acontecendo, você vê lá embaixo, viatura do SAMU, polícia militar, helicóptero Águia dando suporte a essa ação emergencial, gente. Foram pelo menos, tem corpo de bombeiros ali também, tá? Foram pelo menos 6 viaturas chamadas até o local, só de policiais militares. A informação que eu recebi é que 12 policiais militares estavam no local e o helicóptero levantou voo aí, sabe por quê? Porque logo depois de perceberem o que aconteceu, segundo pessoas que estavam no local, os responsáveis por esse salto trocaram de roupa e tentaram deixar o local. Inclusive, percebe que é área de mata aí ao redor de onde tudo aconteceu? 2 pessoas que fazem parte dessa equipe ainda tentaram fugir do cerco policial, se escondendo nessa área de mata. Quase 1 hora de buscas para tentar localizar os envolvidos nesse caso. E você percebe pela imagem dos 6 detidos, uma mulher também foi levada aí para a delegacia. São 5 homens, 1 mulher que foram levados até a delegacia. E você imagina a cena, gente. A Maria Eduarda, ela era estudante de educação física, trabalhava em academia, dedicada ao esporte, gostava de eventos radicais. Ela chegou a postar, se já tiver a imagem, por favor, Zé Matara, coloca para mim, por favor, aquela primeira imagem do momento em que ela sai de casa e chega na ponte, 7h15 da manhã, mais ou menos, se eu não me engano. 7h31, você vê aí, ó. Ela postou essa imagem no local. Volta lá para mim, Nayara, por favor. Só para quem está em casa acompanhar. Ela chegou no local às 7h31 da manhã e chegou a mandar uma mensagem que para mim pareceu uma despedida, tá, gente? Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte? Como assim? Aí coloca uma outra imagem que ela postou logo em seguida, uma placa dizendo que é uma área de perigo, risco de morte no local, que é o acesso à Ponte do Esqueleto, e mesmo assim essas pessoas tiveram acesso a esse local, conseguiram montar toda a estrutura nesse local, iniciaram o salto de várias pessoas aqui. E antes da Maria Eduarda, existem os registros de outras pessoas que fizeram o pulo sem nenhuma intercorrência, mas como assim? Ela foi pular e não perceberam que estava faltando equipamento de segurança, gente. E outro detalhe importante nisso tudo. Sabe onde é que fica a presilha da corda? Onde é que eles conseguem prender a corda? Não é nas costas, é na frente aí. O último vídeo que ela postou, exatamente acompanhando outras pessoas que fizeram o salto aí na Ponte do Esqueleto e que participavam desse, que era um evento radical, as pessoas estariam se divertindo, mas era aquilo que eu estava falando, percebam aí, ó, a corda fica amarrada na frente da pessoa que vai fazer o salto. Como assim essas equipes que trabalham fazendo esse evento não perceberam que a corda não estava presa a essa jovem? 21 anos, gente.
Eles estavam brincando com vidas. Eles estavam brincando com a segurança de pessoas que foram até esse local e pagaram para participar dessa brincadeira. Você vê ali, inclusive, o nome de uma das empresas envolvidas. Nesse caso, está aí o nome dessa empresa, a logomarca dessa empresa, que estava como responsável por esse evento. E a coisa é tão perigosa, gente, eu estava analisando essa imagem um pouco mais cedo, é tão perigosa a situação, que você percebe que quem está do lado da ponte está agachado para conseguir fazer a imagem, porque não tem nada que segure as pessoas de um desequilíbrio próximo ao parapeito dessa ponte. E as imagens são aterrorizantes, gente. Pessoas estavam gravando o momento em que as equipes levantam a Maria Eduarda. Se tiver a imagem, o Zamataro, coloca pra gente, mas aquela com corte para não mostrar o que acontece de verdade. Pessoas estavam alertando, gente. Pessoas estavam alertando. As pessoas estavam dizendo, calma, não joga, ela tá sem corda. E mesmo assim, eles arremessaram essa jovem. Olha isso, escuta aí. Gente, acorda, velho! A corda ficou aqui embaixo, gente. A corda estava do lado deles. Como é que eles não perceberam que a corda não estava presa? E o pior, gente, o noivo dessa jovem aqui, o noivo da Maria Eduarda, estava ao lado, gente. Ele assistiu a tudo. Esse rapaz entrou em um desespero tão grande que ele precisou ser atendido por uma equipe médica que chegou no local para fazer o socorro dessa mulher. Mas ele estava tão mal que também tiveram que atender esse jovem. Dois dos suspeitos viram o que aconteceu e ainda tentaram fugir do flagrante. Essa é a informação que chega por parte da polícia. E eu quero saber que quem desses 6 presos, será que os 6 vão ficar presos? Será que os 6 vão ficar detidos? Ou só esses 3 que aparecem na imagem é que são responsáveis pelo que aconteceu? Porque seriam as pessoas responsáveis por executar o salto de quem fazia essa experiência. E um outro detalhe, gente. A Maria Eduarda, ela estava tão entusiasmada com esse salto. No outro vídeo dá para ver, gente, ela leva na mão uma câmera para registrar. Ela estava aguardando esse momento. Ela estava muito feliz com esse momento. Ela acreditava que ia voltar para casa com a maior das experiências da vida, mas na realidade deixou para quem está em casa um trauma gigante, uma dor insuperável nesse momento. A informação que eu já recebo aqui da nossa equipe de produção é que desses 6... Aí o momento, gente. Aqui, ó, o momento. A corda está exatamente embaixo. Você percebe que as pessoas que estão aqui olham para ela. Como assim? Cadê a corda presa no corpo dessa menina, gente? Coloca a imagem da corda separada, por favor. Pode colocar a imagem da corda separada. Pode colocar. Aí, ó. Olha onde a corda estava, gente. Olha onde a corda estava. Estava do lado deles e eles não perceberam o que aconteceu. E sabe o que é pior, gente? É a reação deles. É a reação deles. Parece que nada aconteceu ali, ó. Só depois é que quando começam a gritar, é que eles percebem o que estava acontecendo. Como assim? Como assim brincar com vidas nesse tipo de atitude, nesse grau de responsabilidade? Estou falando de uma jovem de 21 anos que colocou nas mãos dessas 3 pessoas, dessas 6 pessoas, porque são responsáveis por todo o evento. Se tem 6 pessoas trabalhando aí, todos têm que estar responsáveis pela segurança de quem participa desse evento. Desculpa a sinceridade, não é julgamento de valor não, gente. É análise empírica, é análise direta do que está acontecendo aí. Você paga para participar de um evento, decide participar de algo com esse, você entrega a sua vida na mão de pessoas que se dizem responsáveis, experientes com o que teria acontecido ali. Pessoas que foram presas e 2 dessas pessoas ainda tentaram fugir, tá, gente? 2 dessas pessoas tentaram fugir da responsabilidade do que aconteceu, tá? Eu tenho informação aqui que acabou de chegar da nossa produção que desses 6, 3 devem ficar presos. 3 devem ficar presos. A Maria Eduarda era dedicada, uma filha dedicada, uma amiga dedicada, região de Limeira e Jandira. A gente, inclusive, recebeu aí imagens do luto praticado por amigos, postados nas redes sociais pelos amigos, que mostravam ela, mesmo estudante, como uma grande instrutora de educação física nos locais onde ela trabalhava. Ah, Dionísio, ela também tem responsabilidade? Não, não tem responsabilidade não. Se essas empresas estariam trabalhando,
tem que ver quem deu autorização para que elas pudessem praticar esse tipo de atividade sem fiscalização, sem algum tipo de monitoramento, para evitar justamente o que aconteceu agora. Nós estamos falando de mais uma vida e a nossa produção já conseguiu, todo o esforço da produção da Record, juntos, nós conseguimos encontrar uma pessoa que estava aí, conseguiu mandar uma mensagem para o Cidade Alerta dizendo o que viu. É impactante, gente, porque as pessoas alertavam que estava acontecendo. Vamos ouvir. Eu estava um pouco atrás, assim, da moça, mais ou menos tendo a mesma visão dos vídeos que estão sendo divulgados. A gente gritou, sim, não só o meu noivo, eu ou qualquer outras pessoas que estavam perto. Foi sim, gritado, mas pela adrenalina, pelo que estava acontecendo ali, o pessoal não ouviu e não deu atenção para o que estava sendo gritado, né? A moça, ela escolheu o que eles chamam de aviãozinho, que é dessa forma que ela foi jogada da ponte, onde 2 instrutores jogam ela. Os outros saltos foram as próprias pessoas que iam até a ponta da ponte e pulavam. O dela foi o primeiro que eu presenciei dessa forma e não foi checado o cinto, a corda presa nela.